Boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão especial do dia de hoje. Sessão exclusiva de julgamento do parecer da Comissão de Orçamento e Tomadas de Contas da Câmara de Vereadores de Coxilha, 18/7/2020, 18 horas e 30 minutos. A presente sessão especial tratará somente do julgamento das contas de gestão referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade dos gestores Sr. Clemir José Rigo e Sra. Eni Weber, processo número 0084350200/12-3 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. É importante registrar que estamos realizando a presente sessão com a vedação da entrada do público por conta das questões de saúde que estamos vivendo. Assim, está sendo transmitido online através do canal disponibilizado no site da Câmara de Vereadores, tudo conforme garantia legal de acesso à informação. Conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relativo à prestação de contas de gestão referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade dos gestores Sr. Clemir José Rigo e Sra. Eni Weber Bazejo, processo número 0084350200/12-3. O gestor Clemir José Rigo obteve parecer desfavorável às contas de gestão de 2012, com glosas dos itens 1.3, 4.22 e 4.3, e a multa dos quais já foram emitidas as respectivas certidões de decisão para fins de cobrança. A Comissão de Orçamento e Tomadas de Contas da Câmara de Vereadores de Coxilha, após análise de todo o processo e discussão entre os membros, emitiram parecer e decidiu por unanimidade manter o parecer desfavorável, rejeitando as contas do gestor Clemir José Rigo, opinando pelo julgamento de irregularidade das contas apresentadas, bem como pela manutenção dos débitos e multas apontados pelo TSE. E quanto às contas da Sra. Eni Weber, mantém o parecer favorável para a aprovação das suas contas, opinando pelo julgamento regular das mesmas. Registre-se acompanhando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso porque a fiscalização nos municípios é exercida pelo Poder Legislativo Municipal através do controle externo, ou seja, os tribunais de contas estaduais analisam e emitem sugestões de parecer quanto à aprovação ou rejeição das contas. Todavia, remetem tal parecer à Câmara de Vereadores, a qual incumbe a apreciação e julgamento, podendo inclusive votar de forma diferente, ou seja, aprovando quando o parecer do tribunal opina pela rejeição, ou reprovando quando o tribunal opina pela aprovação, desde que seja observado o quórum de votação, ou seja, por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, dada a independência desta Casa e seu poder e dever de fiscalizar os atos do Executivo Municipal. Destaca-se que o Tribunal de Contas tem a função de auxiliar, dando a sua opinião sobre o que analisou. Porém, quem detém a atribuição de julgar as contas relativas a cada exercício é a Câmara Municipal. Os vereadores que soberanamente decidem sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos prefeitos municipais. Em suma, é a Câmara Municipal aprova ou desaprova as contas dos prefeitos, independente do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas Estadual, ao qual não permanecem vinculados. Tal disposição encontra fundamentada na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 31, parágrafo 1º e 2º. Veja-se, artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Segundo, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.
Consoante dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 31, parágrafo 2º, o quórum de votação é de 2/3 dos membros da Câmara, para que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas deixe de prevalecer. Pois bem, após a emissão do parecer pela rejeição das contas pela Comissão de Orçamentos e Tomada de Conta desta Casa, o ex-prefeito, Sr. Clemir José Rigo, e a ex-vice-prefeita foram notificados para a apresentação de defesa, ou seja, garantido a ampla defesa e o contraditório no prazo de 30 dias, e posteriormente o prazo foi prorrogado com o fim de não prejudicar sua defesa. No entanto, o senhor Clemir José Rigo não apresentou defesa, e a senhora Eni Weber apresentou manifestação escrita à Comissão de Orçamentos e Tomada de Contas. Após a análise da manifestação, emitiu novo parecer, mantendo sua decisão de rejeição das contas do senhor Clemir José Rigo, inclusive pela manutenção da multa e fixação do débito, manteve o parecer pela aprovação das contas da senhora Eni Weber. Os ex-gestores foram notificados da data e hora da sessão exclusiva de julgamento do parecer da Comissão de Orçamento e Tomadas de Conta, assim como os senhores vereadores. Senhores vereadores, a cópia do parecer de rejeição das contas do ex-prefeito e da aprovação das contas da ex-vice-prefeita emitido pela Comissão de Orçamento e Tomadas de Conta da Câmara de Vereadores de Coxilha, da defesa apresentada pela ex-vice-prefeita, senhora Eni Weber, bem como do parecer do Tribunal de Contas, é de conhecimento dos senhores, conforme cópia dos documentos já entregue para todos os vereadores. Assim será lida apenas a última ata da Comissão de Orçamento e Tomadas de Contas e dispensada a leitura dos demais documentos, se os nobres edis concordarem, bem como a manifestação da senhora Eni Weber. Dispensaremos a leitura dos mesmos, passando de imediato a palavra para a defesa oral do ex-prefeito e, em seguida, para a defesa oral da ex-vice-prefeita, por si ou por seu procurador devidamente constituído pelo prazo máximo de 30 minutos. Eu pergunto aos vereadores se dispensamos a leitura da defesa da senhora Eni Weber. Solicito ao segundo secretário, ao primeiro secretário, que faça a leitura da ata. Câmara Municipal de Vereadores de Coxilha. Ata de reunião da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Aos 26 dias do mês de maio de 2020, às 18 horas, reuniu-se a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas para discutir sobre a continuidade dos atos referentes ao parecer desta comissão sobre o processo de julgamento de contas de gestão do ano de 2012, tomando por base o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relativo às contas de gestão referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade dos gestores, senhor Clemir José Rigo e senhora Eni Weber Bazejo. Processo número 008435020012-3. Primeiramente, a comissão identificou a necessidade de fazer a correção da redação do item 6º, da folha 12, do parecer do dia 13/3/2020, para constar a seguinte redação. Sexto, manter o valor do débito atualizado referente aos itens 1.3, 4.3 e 4.2.2, quarto e quinto anteriores, conforme cálculos de folhas 2091 a 2099, cujo valor foi atualizado até 31/1/2017, que importa no total de R$ 1.008.710,78, o qual resultou na emissão da certidão título executivo número 006/2018, folhas 3001, ficando ratificado o restante do parecer. Em continuidade, a comissão verificou que o senhor Clemir José Rigo não apresentou defesa, embora fosse notificado da prorrogação do prazo, que findou no dia 23/5/2020, e a senhorita Eni Weber protocolou defesa no dia 20/5/2020, protocolo número 16269, cuja defesa requer seja mantido o parecer do TCE, com aprovação de suas contas, julgando-as regulares. A comissão, após a análise da defesa, entende que deve ser mantido o parecer inicial desta comissão,
que opinou pela regularidade das contas da senhora Eni Weber e pela irregularidade das contas do senhor Clemir José Rigo, sem nenhuma alteração do primeiro parecer desta comissão. Em continuidade, foi deliberado sobre a finalização do parecer desta comissão, em concordância com o posicionamento do relator, onde os membros decidem, por unanimidade, manter o parecer desfavorável, rejeitando as contas do gestor Clemir José Rigo, opinando pelo julgamento de irregularidade das contas apresentadas, bem como opina pela manutenção dos débitos apontados pelo TCE. E quando as contas da senhora Eni Weber mantêm o parecer favorável para aprovação das suas contas, opinando pelo julgamento regular das mesmas. Fica registrado que a comissão utilizou os seguintes documentos para a realização do registrado, que a comissão utilizou os seguintes documentos para a realização do parecer datado de 13/3/2020. A. Relatório de autoria do TCE, referente às contas do exercício 2012. B. Esclarecimentos prestados pelos gestores. C. Parecer do Ministério Público de Contas. D. Relatórios e votos dos conselheiros do TCE. E. Demonstrativo de débito e atualização dos itens 1.3, 4.2.2 e 4.3. Certidão de decisão de título executivo número 0064/2018 e número 0065/2018. G. Consulta aos autos do processo número 008435-0200-12-3 para esclarecimentos. Por fim, a comissão encaminha os atos para o presidente, que dará continuidade ao processo de julgamento de contas, o qual deverá encaminhar notificação com a data de julgamento, sendo que havia, para o momento, esta ata segue assinada por mim, presidente, e pelos demais componentes da comissão. Senhor Clemir José Rigo tem a palavra de 30 minutos para fazer as suas considerações. Bem, primeiramente, meu boa noite a todos. Me sinto bem à vontade em vir aqui esclarecer alguns questionamentos que aqui estão sendo apontados. Como é de conhecimento de todos, já tive uma passagem grande pelo nosso município. São quase 16 anos de função entre secretário, vice-prefeito e 2 vezes prefeito. Tenho aqui vários. Pedro foi meu secretário, Marcelo trabalhou comigo, Débora trabalhou comigo, Jorge trabalhou comigo, Gilberto trabalhou comigo, o Foca, o André, o Negro já foi meu vice-prefeito, também foi meu secretário, e sabem muito bem da forma que a gente conduzia e trabalhava no nosso município. Trabalhamos sempre da mesma forma, atendendo bem, fazendo o que a nossa comunidade precisava. E jamais me arrependo de qualquer atitude que tive em relação ao trabalho que fiz no nosso município. Seja ele na educação, na saúde, nas obras, a gente jamais deixou de atender a nossa comunidade e a necessidade dos nossos munícipes. Então, temos um parecer do Tribunal de Contas? Temos, claro, com certeza. A Câmara tem que passar, tem que votar também, até porque já executaram esse título errado. Isso que fique bem claro e é de conhecimento de todos que este título já foi executado pelo município sem o amparo do Legislativo. Então, eu acho que quando se começa errado, termina-se errado. Então, o que vai acontecer com este título? Eu não sei, mas é de conhecimento de vocês, vereadores. Esse título já foi executado e o qual já tem uma sentença favorável do juiz me dando parecer favorável. Então, o Tribunal de Contas apontou, é opinativo, opinou. O município, na ânsia com a opinião do Tribunal de Contas de executar um título, executou indevido.
E a justiça já me deu ganho de causa. Mas eu não vou deixar de fazer outros esclarecimentos aqui para os vereadores e para os demais. E também quero esclarecer que a nossa comunidade, que bom que está sendo transmitido, parabéns, presidente, eu acho que foi uma atitude bem de encontro à nossa comunidade, porque eu preferia realmente que tivesse sido uma sessão lá num ginásio com um monte de gente, para eu poder esclarecer um pouco os pontos, porque a gente tem que ser administrador, mas tem que ser humano também. Eu tenho o apontamento 1.3, que é o reajuste dos servidores, mas o apontamento é prefeito, vice-prefeito e secretários. Como sempre foi de praxe, nós nunca demos aumento diferenciado aos servidores, porque eu acho que secretários também têm uma atividade desgastosa, trabalhosa, não tem horário e eles também têm o direito. Então a lei previa, a lei 1355 de 2012, previa sim o reajuste a todos. E foi o que a gente fez. Se o tribunal entendeu errado ou não tem problema nenhum. Volto a dizer que faria de novo. O item 4.3, a questão do que não aceitaram, opinaram contra o equilíbrio, não reajuste, o equilíbrio dos valores sob contrato do óleo diesel. Também é um valor que não é de muita expressão, mas já volto a dizer que era previsto em contrato e não estava errado, não. Nenhuma, até hoje, vocês podem ter certeza que os reajustes, conforme o governo repassa, ninguém vai entregar reajuste para município ou para qualquer pessoa lá no posto, não vai entregar o combustível sem o reajuste. Então estava previsto em contrato, e era isso que a gente fez, e sempre foi feito desta forma. E tenho certeza que se hoje alguém entrega combustível no município, esta cláusula no contrato, ela aparece. E quando tiver o reajuste, com certeza, eles vão reajustar e o tribunal vai ter que aceitar, porque quem determina é o governo federal, através da Petrobras. Não, o cara ele não vai comprar o diesel a R$2 e vai entregar no município a R$1,50. Isso não existe. Então, o que eu queria colocar a respeito disso aí? O valor é baixo? É insignificante? Quase que é. Mas eu acho que é muito mais complicado o tribunal vir e apontar um negócio desses aí. Tem tanta coisa, porque o tribunal ele vem aqui, agora acho que, nem sei se vem ainda, porque eles têm todos os dados lá. Vem aqui, fazem a visita no município, eles fazem a vistoria nos documentos e eles vão embora. Eles vão embora, eles não querem saber lá depois sentado e ganhando muito bem. Não pensa que um prefeito, um secretário, o salário de um prefeito aqui, ele é, no mínimo, vou dizer que umas 4 vezes menor do que um do Tribunal de Contas. Então é muito fácil chegar aqui, juntar um calhamaço de documentos e levar lá e sentar no bembão e começar a fazer relatório. Condeno sim o Tribunal de Contas, não concordo de forma nenhuma com o que eles colocaram nesse relatório. De forma nenhuma eu concordo, até porque o outro item, que é o item mais expressivo, que eu vou dizer para vocês que, quando eu fui vice-prefeito, tinha muitas famílias que não tinham banheiro, a gente começou fazendo os banheiros, mas já prevendo, aqui vai sair o banheiro, porque depois vai sair uma casa, porque nós temos que auxiliar as pessoas. Volto a dizer que faria tudo de novo o que eu fiz, porque nós tiramos, com dinheiro do município, com recurso livre, sem financiamento, já o senhor lembra quantas casas nós fizemos? Pedro também participou com nós, os servidores que eu já, e a comunidade em si também sabe. E volto a dizer aqui, e digo para a nossa comunidade, se tivesse que optar entre levar um apontamento do tribunal e fazer 2, ou 10, ou 20, aqui no ano de 2012 foram feitos 80.
mais ou menos 80 entre reforma, ampliação e construção de casas, e a mão de obra também. E vou dizer para vocês que a lista está aqui, consta os nomes, e não é eu que botei, eu não fiz a lista. É só entrar no SAP da prefeitura que a lista aparece e aparecem os nomes. E também não era dado ao belo prazer de escolher a pessoa. Nós tínhamos um processo que ele era feito do começo ao fim. Começava no protocolo, ia para a assistência social, fazia a vistoria, tinha a comissão, juntava os documentos e, posterior a todo esse trâmite, o processo chegava no gabinete. Posterior a isso, o que acontecia? O município ainda colaborava com a mão de obra. Ia lá, ajudava, e o principal de tudo isso é que a obra ela acontecia. E para dizer para vocês, que vocês sabem como era feito, nós comprava material, nós fazia, e quem que dava o laudo final? O inicial era pela secretaria, e depois o nosso engenheiro que está aqui, quando tinha metade da obra pronta, ele dava o laudo de 50%. E na conclusão da obra, ele dava o laudo de 100%. Então não era qualquer um, é o nosso engenheiro concursado Marcos, que todos conhecem. Ele visitava a obra, ele acompanhava a obra, e a obra acontecia. Acontecia, e as pessoas viviam melhor e vivem melhor com isso. Porque se tiver que optar entre algumas coisas, eu com certeza não ia deixar famílias e famílias na rua, pagando aluguel sem condições ou morando numa moradia indigna. Então, a nossa população de Coxilha, eu posso dizer a vocês que eu faria tudo de novo. Jamais vou deixar, e ainda, se vocês quiserem sair daqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vocês vão nas casas, e tenho certeza que muitos de vocês já entraram nas casas que nós construímos lá em 2012. 2010, 2011, 2012, todos os anos foi construído. 2011 nós construímos 75, 76. 2012 aumentou 2 ou 3, 70, foi a 80. E aí, 2011 o tribunal aprovou, na mesma forma, 2012 ele não aprovou. Por que não aprovou? Porque, não sei, mas infelizmente, e olha, o material era comprado, tinha material com licitação e tinha material sem licitação. Porque eu jamais ia admitir chegar lá numa obra, e eu visitava as obras também. Chegar lá numa obra, e a obra está parada por causa de 2 sacos de cimento. Eu mandava vir os 2 sacos de cimento e depois nós ia pagar. Porque, além de tudo, aquilo gerava, e o nosso pedreiro, o nosso servente de Coxilha, as pessoas tinham trabalho com isso também. E a satisfação das nossas pessoas ter a casa deles melhorada. Ter a mão de obra lá para fazer uma reforma, para trocar um telhado, o que precisasse. Então, eu digo que nunca eu vou me arrepender do que eu fiz. Sei que hoje está nas mãos dos senhores vereadores aprovar ou não aprovar. Cabe a vocês, é a responsabilidade de vocês. Não vou criticar nada, porque o meu trabalho eu fiz. Agora, quem tem que fazer o trabalho são vocês. E vocês têm certeza que nós não deixamos dívida de obra nenhuma para ser paga. Tudo o que nós pagamos, tudo o que nós fizemos, nós pagamos. E não fomos lá financiar a casa. Contratamos sim, fizemos sim, muito bem. Parcerias com algumas entidades, uma delas, o Sindicato de Passo Fundo, uma época. E nós fazia casa no interior, nós fazia casa na cidade, nós fazia reforma no interior, nós fazia reforma na cidade. E as casas estão ali. Então ninguém roubou nada da prefeitura. O material chegou e está ali. Agora, por isso que eu não acho justo. Obrigado, Gilberto. Não acho justo este apontamento e este relatório do tribunal.
Por isso que eu digo a vocês, senhores vereadores. Posterior a isso, o tribunal emitiu uma certidão, e esta certidão ela já foi executada pelo município antes de passar aqui pelo Legislativo. E vocês sabem, e é do conhecimento de vocês, que para executar uma certidão, isso tem que passar primeiro pela casa aqui, para ela ter legalidade. Essa aqui não tem. E tenho certeza, esse processo aqui, ele já está extinto. O que vão fazer com ele, eu não sei. Só estão me dando o direito de entrar até com dano moral, porque o que fizeram? Posterior a executar, claro, publicar, bonito. Prejudicar quem? Ah, o Rigo, beleza. Você sabe que eu não dou bola para isso. Quando é só comigo, eu não dou bola. Agora, quando envolve mais pessoas, eu me preocupo. Eu me preocupo. E jamais vou deixar de me preocupar com isso aqui. É um valor elevado? É um valor elevado. Tenho recurso pela frente? Tenho. Tem gente que prega que o Rigo amanhã vai ter que pagar 1 milhão para a prefeitura. É gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe mesmo. Só que daí tem os mal intencionados. Não, vai ter que pagar. Mas não é assim, não. Tem muito recurso pela frente. E isso aqui eu já tenho uma sentença favorável. O que diz na sentença? Acolho a execução de pré-executividade para o fim de declarar a inegibilidade do título. Condeno o executor ao pagamento de honorários ao procurador de 10%. Aqui já tem uma condenação para o município de 10% sobre esse valor. E esta condenação ela não vai sair daqui. Muito pelo contrário, dependendo de como é que vai ser a ação, vai gerar outros honorários. Então eu acho, e eu peço, e eu digo aos senhores vereadores, que analisem. Eu sei que cada um tem a sua posição, respeito, respeito, acho que não podemos se apegar a questões políticas quando elas são administrativas e quando elas são feitas para o povo. Eu jamais vou fazer isso aí. Já fui candidato por 3 vezes, 4 vezes. Ganhei 3, perdi uma, feia, última, que tá louco, mas também estou aqui e perdi a minha eleição, e no outro dia virei minhas costas. Eu não atrapalho a administração de ninguém, jamais vou atrapalhar. Deixei o pessoal trabalhar e que bom, eu quero que trabalhe para o desenvolvimento do nosso município. Agora tem que se preocupar com o desenvolvimento, com as coisas, com as pessoas. Gente, se nós não pensar nas pessoas, nós vamos pensar em quem? Na pedra, lá no asfalto. Né? A pessoa ela tem que ter casa, ela tem que ter medicamento, ela tem que ter educação. É isso que nós precisamos fazer. Era isso que nós fazíamos. Tivemos épocas ruins, claro que tivemos. Mas não abandonamos o barco e seguimos em frente. E digo à nossa comunidade de Coxilha, que tomara que esteja vendo, mas eu queria mesmo que visse, porque se tiver que entrar nas casas, esclarecer o que está sendo feito aqui, eu vou porque eu me sinto à vontade e eu sei, eu não peguei esse material de construção para mim, eu não peguei esses reajustes aqui, eu também fui reajustado meu salário, foi, claro, mas de direito meu, de direito da vice-prefeita, de direito dos secretários. Por que não pode? Os vereadores também tiveram ajuste. É legal? Claro que é legal. É de direito? É de direito. Então eu acho assim, e tenham, pessoal, todas as famílias que foram beneficiadas, eu tenho o nome, poderia citar 80 nomes aqui para vocês. Poderia citar 80 nomes. Tenho laudos aqui, eu peguei uns 4, 5 lá, porque são muitos, e eu tive que, na primeira execução, tive que pedir xerox de tudo. O município me cobrou 800 pila de xerox. Paguei e fiz a minha defesa.
Está lá o material que eu peguei. Alguma coisa eu tirei cópia, eu deveria ter tirado de tudo, porque quem sabe vou ter que fazer outra defesa. Pago de novo, se for o caso. Tá? Aqui, ó, vamos pegar aqui, Sebastião Loreno do Prado, vocês conhecem? Não tinha casa, não tinha nada. Ganhou uma casa, a prefeitura. Ele é deficiente visual, se não me engano. Quem mais? Do irmão dele também, os dois foram. E assim são 80 famílias. 80 famílias. Ó, João Luiz do Prado Couto. Vocês sabem onde é a casa do João Luiz? Todos vocês sabem. Está lá a casa. Graças a Deus que ajudei ele a fazer aquela casa. Sabe com o que eu ajudei? Com o dinheiro do município, de vocês. Eu facilitei para que eles tivessem. E com ele, só em 2012. 80 famílias. 2011, 70 e poucas famílias. E pode vir vindo, desde a época que eu era candidato, desde a época que eu fui vice-prefeito. Sempre trabalhamos a construção de casas, a reforma e as ampliações. E volto a dizer que eu faria de novo. Mas também reitero a vocês aqui que não acho justo. Claro, que eu tenha que devolver um recurso desses aí. Até porque a questão de devolver dinheiro, vocês sabem muito bem que um processo desses aqui, ele pode se levar por 10 ou 15 anos. Faz uns 40, 50 dias, eu ganhei um de 1.000 e poucos, 2.000, de 2007, que tinha um apontamento do tribunal em relação a uns atendimentos que nós fizemos no Hospital de Sertão. Nós tínhamos convênio com o Hospital de Sertão, Passo Fundo, nós tínhamos convênio com tudo. O que viesse de encontro às pessoas do nosso município. E volto a dizer que as pessoas têm que serem atendidas. Lembro bem, Jorge, tu trabalhou comigo também. O gabinete do prefeito estava sempre cheio. As pessoas esperavam, eu chegava, o pessoal saía para almoçar e voltaria 1h30 eu lá atendendo ao povo. E atendia. E chegava a ligar de volta quando não estava, se alguém fosse me procurar. Porque gabinete vazio não é bom sinal para ninguém. Eu fazia com satisfação. O povo me elegeu para aquilo. E eu estava ganhando para aquilo, não estava fazendo de graça. Então eu queria que as coisas acontecessem. E as coisas que aconteceram no meu mandato, de coração, digo a todos vocês, que eu faria tudo novo. Jamais vou chegar lá e vou dizer, me arrependo de ter feito a casa para o fulano. Me arrependo de ter ajudado lá com óculos, com a cirurgia, sei lá o que fosse, o que precisava. Porque quem gera o dinheiro para ser gasto e investido no nosso município são todos os munícipes. Então eu acho que nós temos que respeitar as pessoas e alcançar a elas o que elas precisam com o recurso que é delas também. Não sei quantos minutos eu tenho ainda, senhor. Tem mais 8 minutos. Tá. Então eu quero ser bem pontual. Então eu vou voltar a dizer a respeito deste título, este título aqui, que está hoje julgado. Podem consultar quem quiser, até a nossa população é bom que veja. Esse título está julgado favorável a mim. Por quê? Porque, primeiramente, ele não foi executado da forma que tinha que ser. A defesa eu fiz igual, a juíza acatou. Que bom que acatou. E digo, vai ter, se tiver que fazer outro, não tem problema, vou me defender, vou vir pedir as cópias de novo dos processos, vou fazer tudo o que tem que fazer de novo. E vou dizer para o pessoal também, pessoal, é o seguinte, ó, vou ter que fazer de novo, mas eu sei que eu não vou ter que pagar isso aqui. Porque justiça existe. Quando eu chegar lá com um calhamaço assim de processos, que são 80 igual a esse aqui para um juiz, com fundamento, aqui tem assistência social que participou, aqui tem secretaria de obras,
Aqui tem engenheiro que deu o laudo e foi lá e disse: a obra está pronta, pode pagar o resto da mão de obra para eles. É isso aí que eu vou ter que fazer, eu faço, não tenho problema nenhum. Ainda tenho, não quis fazer, eu tenho a possibilidade também, porque vocês sabem que nesse título executivo, publicaram, foram buscar meus bens para penhora, foram avaliar minha casa, beleza, eu jamais disse, não faço isso. Foram pedir avaliação para outros municípios de alguma coisa, um monte de terra que eu tenho lá, 12 hectares, que ganhei do meu pai, mas não tem problema, pode avaliar. Se tiver que penhorar, pode penhorar. Do quê? De um título não legal. E sabem que aqui tem advogados. Isso aqui cabe dano moral. Cabe porque houve muito movimento ao redor disso aqui. E eu não vou aceitar de forma nenhuma ser condenado por uma coisa que eu não fiz. Fiz as casas? Sim. Faria de novo. Agora, não tenho o porquê eu pagar. Nós tinha lei para a construção das casas. O tribunal aponta e nos diz que o material não foi corretamente entregue. Tudo bem, você não foi corretamente entregue, mas ele chegou lá na obra, porque senão a obra não aconteceria. Importante é que a obra está lá e as famílias estão usufruindo. Então, de minha parte, senhor presidente, senhores vereadores, peço a consideração, respeito o voto de cada um, e me coloco também à disposição, como vou me colocar da comunidade do nosso município num todo, tanto do interior quanto da cidade. Qualquer esclarecimento, eu não vou fugir, não. Eu não vou fugir de forma nenhuma. Estou aqui, gosto daqui não saio. Por mais que muitos queiram. Então, acho que a administração tem que trabalhar, tem que fazer e tem que apresentar as contas. As minhas contas estão aqui apresentadas para vocês, senhores vereadores. Cabe a vocês agora votar a favor ou contra. Volto a dizer que respeito o voto de cada um, mas digo para a nossa comunidade que eu jamais vou me arrepender de fazer o que eu fiz e faria de novo, em prol deles, das pessoas que precisam. Das pessoas que precisam. Nós não temos que ficar maquiando muita coisa, não. Me lembro bem, muito bem, quando foi aquela vez também que nós negociamos com o Aimoré. Por que lá está bonito? Porque lá era um campo, o Aimoré está bem lá, ficou bonito. E olha o que foi construído no nosso município. Fora um monte de coisas aí que todos vocês sabem. 4 minutos. Então tá, senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores, eu peço a compreensão de vocês, respeito o voto de vocês, e eu fico bem tranquilo comigo, moralmente, fico com a minha comunidade. Se alguém quiser esclarecimentos, não tem problema nenhum, eu estou à disposição. Muito obrigado e uma boa sessão. Feita a defesa oral, de imediato passamos a palavra para os senhores vereadores na ordem alfabética, para que se manifeste querendo sobre o processo ou em justificativa do voto, esclarecendo que se trata apenas manifestação ou justificativa do seu voto e não conta para o quórum de votação. Cada vereador vai ter 3 minutos de tempo. Vereador André Luiz Daré. Nobres colegas vereadores, Clemer Rigo, que hoje está sendo julgado pelo processo, não tem muitas palavras para falar, mas tudo que ele falou, todo mundo, eu faz 19 anos que eu trabalho na Prefeitura de Coxilha, todo mundo me conhece, fui eleito pela primeira vez, fiquei uma vez suplente, eu não tenho dúvidas de que as obras aconteceram. A gente aqui, todo mundo se conhece, uma cidade tão pequena, pena que chega para nós, vereadores, umas contas lá de 2012. Isso nós teríamos que julgar as contas onde nós, que somos vereadores, administramos. Mas já que é assim,
eu digo assim, ó, eu sou a favor das contas do Clemer Rigo que sejam aprovadas as contas dele. Sou contra o parecer do Tribunal de Contas. Vereadora Débora Fátima França. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas vereadores, imprensa, servidores desta casa, do Poder Legislativo, ex-prefeito Clemir José Rigo, boa noite. Eu vou ocupar esse espaço para uma manifestação breve, com o objetivo de esclarecer para a população coxilhense que estamos votando nesta sessão especial o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e dar ciência e publicidade que a certidão do Tribunal de Contas do Estado, que acompanha este processo que está nesta casa, já foi ajuizada e tramita uma execução desde 2018. Valor, na época, em 2018, R$1.056.000. E que, em decisão de primeiro grau, na comarca de Passo Fundo, esta execução fiscal tramita na primeira vara da Fazenda Pública, processo número 1.18.000.39.39.7, na qual a juíza, doutora Rossana, já declarou uma posição a respeito deste título, que compõe este processo na casa, declarando, inclusive, a inexigibilidade do título e condenando o município a 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios. A ação hoje se encontra em grau de recurso de apelação, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E o que eu gostaria de esclarecer para a comunidade coxilhense sobre a possível devolução ou não aos cofres públicos, como isto vai ocorrer, não é ato do Poder Legislativo, e sim da Justiça Comum. Inclusive, colegas vereadores, esse processo está tramitando, essa execução já está ocorrendo. E essa vinculação, por muitos manifestadas na nossa população coxilhense, que nós aqui seríamos responsáveis por dizer que nós vamos trazer esse valor para o município, não procede. Nós estamos aqui votando o parecer. Quem vai decidir isso é a Justiça, inclusive nesse processo que já tramita. E que todos nós, como cidadãos e também como vereadores, deveremos acompanhar este processo. E isso já está ocorrendo. Eu, nesta casa, na condição de vereadora, darei o meu voto no momento oportuno no qual eu for pedido para votar. O meu muito obrigada. Vereador Gelson Negre. Vereador Gilberto Maier Fernandes. Vereador Jorge Assunção Pedroso. Boa noite a todos. Eu peço desculpa que eu fiz uma cirurgia hoje à tarde e ainda estou anestesiado. Removi um pedaço, uma parte da minha língua. Mas quando eu recebi um atestado de afastamento, mas quando eu cheguei em casa, vi aquela cadeira vazia, eu achei que seria uma injustiça com o pessoal que me colocou aqui. Eu quero parabenizar o presidente pela iniciativa de levar o público a conhecimento de todos essa sessão, para que tudo seja bem esclarecido,
Muitas pessoas se aproveitam da falta de informação para passar notícias falsas. Então, hoje nós estamos aqui num julgamento político, é político, né? O ex-prefeito Rigo teve um currículo no nosso município invejável. Foi secretário da Fazenda, foi vice-prefeito, depois foi prefeito por 2 vezes, na segunda não teve eleição. Então, quer dizer que se ele fosse tão ruim assim, eu acho que isso jamais seria possível. Mas eu tenho em mente que o ex-prefeito Rigo, sempre, ao invés de fazer calçadas, ele resolveu fazer casas, né? E, claro, que o investimento foi muito grande na questão de apoio às famílias, que acabou, sempre assim, quando você investe o dinheiro de um lado, acaba faltando do outro. O Tribunal de Contas, ele é formado, não é por juízes, não, é por indicações. E esse pessoal, eles não convivem na sociedade de Coxilha. Talvez eles nem sabem onde fica Coxilha. E quando eles julgam com base em papéis, em números. Então, quando chega um papel, um documento do almoxarifado, onde a destinação não está o devido procedimento, eles calculam que aquele material não foi. Mas aqui na Câmara de Vereadores, a gente conhece um por um. A gente sabe... O que houve? Eu tenho 1 minuto ainda, presidente. Eu gostaria que devolvesse esses 20 segundos que se passaram aqui. Então, quando os vereadores, nós conhecemos, sabemos aonde ficam as casas, aonde foi esse material. E eu tenho certeza, inclusive eu trabalhei no almoxarifado por um período, entreguei muito material, e também depois fui chefe de gabinete. Então eu me atrapalhei aqui com a interrupção do presidente. Perdi a linha de raciocínio. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o povo coxilense conhece o ex-prefeito Rigo. Isso aqui não é um julgamento técnico, isso aqui é um julgamento político. Como eu tenho certeza da honestidade do prefeito Rigo, eu sei que ele nunca levou nada para ele. Meu voto é favorável ao ex-prefeito Rigo. Sim, mas eu tive outra interrupção aqui, presidente. Então, eu quero dizer para vocês que eu me posiciono ao lado do ex-prefeito Rigo. Eu sei que ele sempre buscou atender o povo. E era isso aí, presidente. Obrigado. Vereador Marcelo Oliveira. Vereadora Tanela de Césaro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores. Estamos julgando, sim, as contas de gestão de 2012 do ex-prefeito Clemir José Rigo e da ex-vice-prefeita Eni Weber. A senhora Eni Weber apresentou sua defesa a esta casa, demonstrando respeito aos vereadores e ao processo. Ao contrário do senhor ex-prefeito José Clemir Rigo. Administrar não é afrontar os princípios da legalidade, como fez o ex-prefeito José Clemir Rigo, quando administrou o município de Coxilha. Digo isso quando examinei as irregularidades apontadas pelo tribunal como pagamento de férias, serviços particulares, serviços radiofônicos,
doações de materiais, entre outras irregularidades, descasos ao ato de administrar. Ressalto ainda que existem vários outros processos, como foi colocado aqui pela colega Débora. E também, pelo 30 segundos. Clemir José Rigo, que ressaltou que esta casa não tem como, no caso, julgar estas contas de 2012. Como no início, o nosso presidente deixou bem claro no ato que tem função de auxiliar o tribunal, dando a sua opinião, o tribunal, no caso, que tem atribuição de julgar as contas relativas a cada exercício, à Câmara de Vereadores. Daqui para frente, a Câmara de Vereadores tem sim... Seu tempo. Tem sim, a Câmara de Vereadores, a soberanidade de julgar as contas de quem estiver junto ao Executivo Municipal a cada ano, a partir de 2011. Eu indefiro, por gentileza. Muito obrigada. Vereador Tiago Souza Amarante. Boa noite aos nobres colegas, presidente dessa casa, ex-prefeito Clemir José Rigo, servidores e meio de comunicação. Vou falar meu voto já. Meu voto será pelo parecer do Tribunal de Contas rejeitando as contas do senhor ex-prefeito Clemir José Rigo. Meu voto é extremamente técnico, nada político, muito menos por pressão do senhor prefeito ou atual prefeito ou do seu partido político. Fui eleito vereador pelo povo para fazer o que é certo e vou fazer sempre, independente de qualquer situação política. Obrigado, presidente. Em função do quórum qualificado, na condição de vereador, ocupo o meu espaço. Vou passar ao primeiro secretário que faça a minha corretiva do meu tempo. Senhores colegas vereadores, a imprensa que nos assiste, ex-prefeito Clemir José Rigo, funcionários dessa casa, a qual agradeço pelo trabalho desempenhado para que hoje houvesse esse julgamento dessa sessão. Sessão hoje especial que representa a forma mais pura e confiável para o exercício da democracia. É da função da representação do povo, nós que somos vereadores, nós temos o dever de cumprir com a nossa obrigação, que é fiscalizar, é julgar os administradores. E a nossa decisão ela vai servir de exemplo para que todos os administradores eles tenham respeito com o povo, respeito com essa casa. E principalmente respeito com o dinheiro do povo. E respeito pela legalidade. As leis elas existem para serem cumpridas. A Constituição Federal é a Carta de Direitos e Deveres Políticos, administradores, para nós. Assim, esse dever deve ser cumprido, o que está escrito nela. Se não fosse dessa maneira, se rasgaria a Constituição Federal que a gente tem, que é a nossa lei maior. E hoje, isso que representa essa votação, onde a honestidade e a transparência vai prevalecer, e a administração que está sendo hoje votada aqui nessa casa, vale muito bem lembrar que nessa casa, em 2017, nós fizemos um julgamento das contas de 2011, que veio aprovada, mas já com apontamento do Tribunal de Contas, né? E há de se ter um respeito pelo Tribunal de Contas do Estado, que faz a parte técnica e nós fizemos a parte política administrativa.
É bom que a população esteja escutando e vendo hoje esse pronunciamento, esse julgamento, para que veja o quanto a responsabilidade que sobrecai sobre essa casa. Porque o ex-prefeito muito bem colocou que já tramita isso em justiça e são mais de 100 mil reais que pode ser onerado ao município. Então vocês vejam bem, 100 mil reais que pode faltar na educação, que pode faltar em remédio, que pode faltar em materiais de pessoas que estão todo dia batendo nas portas, pedindo uma coisa ou outra. Então, que haja uma responsabilidade dos gestores, que sejamos mais gestores técnico e menos político. Porque hoje a velocidade com que a informação ela passa muito rápido. E eu não quero, enquanto vereador for, não aceito que o município venha onerar com esse valor de advocatício. Então, que cada um de nós possa respeitar e saber o lugar de cada um de nós e não chegar 2, 3, 4, 5 meses antes de uma eleição e despejar material nas casas. É importante, sim, é importante as reformas. Eu sempre gostei, mas tem 4 anos para se fazer, não num período antes de uma eleição. Gostaria de falar mais, mas o tempo já se passou. Muito obrigado à população, obrigado a esta casa. Estando todos esclarecidos, passamos para a votação. A votação será da seguinte forma: o vereador votará favorável ou contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado e da Comissão. Será 2 etapas de votação. Primeiro, serão perguntados sobre a votação das contas da senhora Eni Weber e, posteriormente, sobre as contas do senhor Clemir José Rigo. Alertamos que os nobres vereadores deverão votar conforme o seguinte questionamento. Primeiro, seu voto favorável ou contrário ao parecer do Tribunal de Contas do Estado e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, o qual entendeu pela regularidade e aprovação das contas da senhora Eni Weber. Segundo, seu voto favorável ou contrário ao parecer do Tribunal de Contas do Estado e o parecer da Comissão, o qual entendeu pela rejeição das contas, fixação da multa e fixação do débito do senhor Clemir José Rigo. Lembramos ainda que que o parecer do Tribunal de Contas do Estado referente às contas dos gestores hoje em apreciação deixem de prevalecer, deverá ter no mínimo 2/3 dos votos dos senhores vereadores. Então, passo a chamada nominal dos senhores vereadores na mesma ordem de manifestação anterior, que oralmente declarou o seu voto. Como vota, vereador? Favorável ou contrário ao parecer do Tribunal de Contas do Estado e da Comissão, o qual entendeu pela regularidade e aprovação das contas da senhora Eni Weber. Vereador André Luiz Daré, como vota? Contrário. Parecer do Tribunal de Contas. Vereadora Débora Fátima França. Voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereador Gelson Negri. Vereador Gilberto Maier Fernandes. Favorável ao parecer, senhor presidente. Vereador Jorge Assunção Pedroso. Favorável. Vereador Marcelo de Oliveira. Voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereadora Taniela de Césaro. Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereador Tiago Souza Amarante. Voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente. Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores vota favorável ao parecer do tribunal. Segunda etapa. Vereador, como vota? Favorável ou contrário ao parecer do Tribunal de Contas do Estado e o parecer da comissão, o qual entendeu pela rejeição das contas, fixação da multa e fixação de débito do senhor Clemir José Rigo. Vou repetir. Vereador, como vota? Favorável ou contrário ao parecer do Tribunal de Contas do Estado e o parecer da comissão, o qual entendeu pela rejeição das contas, fixação da multa
e fixação do débito do senhor Clemir José Rigo. Como vota a vereadora André Luiz Daré? Contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Vereadora Débora Fátima França. Voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado e ao parecer da comissão. Vereador Gelson Negri. Vereador Gilberto Maia Fernandes. Favorável ao parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente. Vereador Jorge Assunção Pedroso. Vereador Marcelo de Oliveira. Voto favorável ao Tribunal de Contas. Parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente. Vereadora Taniela de Césaro. Voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereador Tiago Souza Amarante. Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores vota favorável ao parecer do Tribunal de Contas. As contas relativas ao exercício de 2012 de responsabilidade da ex-vice-prefeita, senhora Eni Weber, foram aprovadas com 8 votos, e as contas relativas ao exercício financeiro de 2012 de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Clemir José Rigo, foram rejeitadas com 8 votos. 7 votos, desculpa. Esta Casa emitirá decreto conforme o resultado da presente votação, encaminhando ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral. Encerro esta sessão, agradeço a presença de todos. Coxilha, 18 de junho de 2020, vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, presidente da Câmara Municipal. Obrigado.